Olá pessoal, tudo bem? Hoje estou aqui para comentar mais uma sexta-feira com vocês sobre a leitura diária. Então, o comentário vai ficar especificamente no livro de Levítico, de 13 a 14. Então, vamos lá. Se você leu já o texto, percebeu que ele é bem específico e vai falar sobre a questão das leis acerca da lepra. E mais para frente, no capítulo 14, ele vai falar das leis sobre a purificação contra uma lepra de móveis ou da casa, que na tradução, em alguns livros, a gente vai ver que é sobre o mofo. Então, e aí fica aquela pergunta, por que num livro da Bíblia Deus está falando sobre purificação desse sentido e vai falar sobre questões muito específicas? A gente tem que lembrar que esse texto é escrito para o povo antigo de Israel, os hebreus, que ainda não eram conhecidos como judeus, e assim, eles não tinham tantos conhecimentos médicos e a lepra, nesse sentido, era um conceito muito mais amplo. Hoje a gente traduz lepra somente como a doença da hanseníase, mas naquela época lepra era qualquer doença que aparecesse na pele. E assim, por que essa questão é tão importante para o povo de Israel? Por que Deus vai trazer essas leis tão importantes? Porque a questão de que uma doença como a lepra, ligado mais à hanseníase, poderia trazer a mácula ou a enfermidade para toda a comunidade. Eram comunidades que viviam de forma muito conjunta, partilhavam muitos momentos. E se você deixasse alguém no meio da sociedade que tivesse alguma doença, logo se transmitiria para os outros. Então a gente vai ver que Deus vai tendo um cuidado muito específico com o seu povo e ele vai falar de quais são os passos para você reconhecer uma lepra, que seria algo mais leve, que seria uma doença de pele, ou uma lepra, que seria o que a gente vai falar da hanseníase. E que Deus vai falar como os sacerdotes devem prosseguir, como esses sacerdotes tem que reconhecer a doença, qual era o tempo de quarentena. Então ele vai falando dessas questões muito específicas. Mais pra frente ele vai falar também sobre a questão, o texto vai nos dizer sobre a questão dos objetos que teriam mofo, e a gente sabe quais as consequências do mofo para a vida de um ser humano, principalmente desse ser humano alérgico, que também traz doenças. E que é a questão da separação do objeto, e se caso ele fosse percebido como um objeto que estava realmente impuro, ele deveria ser queimado e retirado daquela congregação, daquela comunidade. E qual que é a importância simbólica disso? A questão da comparação da mácula, da impureza com o pecado também. O pecado não traz só algo maléfico para si mesmo, acaba trazendo para toda a comunidade. Assim como uma doença que seja contagiosa, acaba sendo pecado na vida de uma comunidade. A comunidade, vamos trazer para a nossa realidade, a igreja. Se um está em pecado, a igreja toda sofre. E isso é tão importante a gente começar a perceber como que Deus vai tratando desde o mundo antigo. Isso culmina em textos no Velho Testamento, de Deus falando da importância da pureza para toda a comunidade. E se um está impuro, toda a comunidade também sofre com a impureza e também, consequentemente, a igreja. No caso também da lepra, o indivíduo que fosse reconhecido com essa doença teria que ser retirado do convívio, colocado num acampamento à parte. E qual que é a importância disso e o que isso culmina no Novo Testamento? Quando Jesus aparece, ele toca os feridos, ele toca os leprosos, ele não importa com as doenças, mas por que isso nos traz uma grande lição para o dia de hoje? Porque Jesus, ele vai mostrar que ele traz esperanças aos isolados. Quando uma pessoa era isolada da comunidade, que vivia por causa de uma doença, era como se ela não tivesse mais solução, já tinha sua vida estava perdida, é porque estava contando o tempo dela ser morta no isolamento. E quando Jesus chega no Novo Testamento, ele traz uma mensagem não só de esperança, no sentido espiritual, também de cura para aqueles que estavam separados, isolados da sua comunidade. Ele cura e ele traz a pessoa novamente para o convívio social. É isso aí, por hoje é só o que eu tenho para comentar.
continue firme no livro de Levíticos, porque ele tem muita coisa importante e cada vez mais que conhecemos o Velho Testamento, coisas ficam muito mais claras no Novo Testamento, principalmente para os nossos dias atuais. E aí, já leu a Bíblia hoje? Curta o vídeo, compartilhe, deixa seu joinha, hein? Tchau! Tchau! E aí, já leu a Bíblia hoje?